Obrigado, Douglas. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Gostaria também de agradecer a presença de todos, também quem está online, a banca pelo aceite em avaliar meu trabalho. E hoje eu vou apresentar meu trabalho de doutorado, cujo título é Toros Invariantes, Implementação de Soluções e Órbitas Periódicas numa classe de osciladores não suaves. Como contexto histórico, eu trago os trabalhos de Littlewood, os trabalhos seminais de Littlewood, que nos anos de 1960 determinou a existência de soluções ilimitadas para equações dadas por essa equação, que são conhecidas também como equações de Duffy. Estes trabalhos motivaram Littlewood a propor o seguinte, então, em relação a essa classe de equações diferenciais. Sob quais condições, sobre a função P e sobre a função G, todas as soluções dessa equação seriam limitadas. Isso também na literatura é conhecido como a estabilidade no sentido de Lagrange. Como primeira resposta a essa pergunta, veio o trabalho de Morse, em 76, considerando a função g de x como sendo 2x ao cubo e a função p de t como sendo contínua e periódica, todas as soluções dessa equação seriam limitadas. Posteriormente, esse trabalho foi estendido, o resultado foi estendido por Dirkhoff e Zender. Este trabalho também desempenha um papel fundamental, tanto no meu trabalho como em todos os trabalhos depois disso, referentes à limitação de soluções. E já no contexto não suave, Kunze, Cooper e Yu provaram que todas as soluções dessa equação seriam limitadas se P fosse uma função de classe C6 e periódica. Aqui vale observar que a função g de x tem a função seno de x, sinal de x fazendo parte, compondo ela, né? Então a gente tem uma descontinuidade. E, tendo em vista essa classe de equações diferenciais, a gente considerou, então, uma classe de equação mais geral, da qual essa equação estudada por Kunze faz parte. Aqui a gente assume os parâmetros, então, alfa sendo diferente de zero, θ e y são parâmetros reais, f2 é uma função periódica no tempo, e essa classe de equações diferenciais ela é bastante considerada na literatura. Por exemplo, no artigo do Jacquemart, do Teixeira e do Clayton, eles provam a existência de órbitas periódicas para essa equação via computações diretas. É possível também, via essa mudança de variáveis, reduzir essa classe de equações diferenciais para a classe de equação diferencial dada por f, em que mu agora passa a ser um parâmetro modal, sendo o sinal do parâmetro O. Também a função f, que faz parte da perturbação, possui o mesmo período da função f tipo. Para as soluções dessa equação, então, a gente considera o sistema de diferencial equivalente, que é dado pelo sistema X. A gente vai assumir a convenção de Filipov para as suas soluções. Dentro dessa convenção, então, a região de continuidade, que é dada pelo plano x igual a zero, passa a ser uma região de costura. E se a gente assume a função f para ser, na variável t, pelo menos Lebesgue integrável, e nas variáveis x e y, a gente consegue garantir a existência de soluções para todas as funções iniciais. E, por fim, vista a periodicidade de f na variável t, a gente consegue, para o espaço estendido, né, para o sistema de equação diferencial estendido, considerar o espaço de fase como sendo S sigma, que é R concentrado com sigma D, cartesiano R2. Então, para apresentar quais os problemas eu vou abordar, eu faço primeiramente um estudo do caso não perturbado. Então, assumindo o parâmetro epsilon para ser zero, e P mais menos como sendo os pontos mais menos mu dividido por θ zero, eu observo que para quando θ é maior do que zero, eu possuo segundos retratos de fase para a classe de equações diferenciais. Aqui vale enfatizar que existe uma região composta somente por soluções periódicas. Já para quando θ é igual a zero, eu tenho também uma região composta por órbitas periódicas para quando mu é igual a 1. E por fim, para quando θ é negativo, eu tenho regiões de órbitas periódicas nas duas situações. Esses são os casos, então, em que eu tenho anéis de órbitas periódicas. E aqui, para o caso A2, que eu denomino por A2, é o único caso dentre todos em que o anel de órbitas periódicas é limitado. Então, como eu já havia observado, Kunze já havia determinado a limitação de todas as soluções para aquela classe de equações diferenciais, que no nosso caso, para essas denominações que eu dei, corresponde ao caso A0. E como que ele fez isso? Então, ele provou que todas as soluções seriam limitadas via a existência de uma coleção infinita de toros invariantes encaixantes, cuja união de seus interiores cobririam todo o espaço de fase da equação. Isso é feito via a
teorema da curva invariante, que é um teorema presente dentro da teoria Kahn, que são resultados que lidam com persistência de movimentos quase periódicos, sob condições de não degenerescência e diofantinas. Visto que o interior desses toros cobre todo o espaço de fase, então é possível determinar a limitação de todas as soluções. E, por fim, ele faz uma breve menção sobre a possibilidade de existência de infinitas órbitas periódicas via resultados topológicos, como o teorema de Poincaré-Birkhoff. Então, quais são os meus objetivos na tese? São determinar condições para a existência de toros invariantes para os casos remanescentes da 1 a 3. Com isso, eu consigo determinar limitação de soluções. E, por fim, fazer um estudo de existência de órbitas periódicas. Então, tendo essa introdução, esse vai ser meu plano de apresentação. Primeiramente, assumindo a função f para depender exclusivamente do tempo e sendo sigma periódica, eu farei uma análise dos casos A1, A2 e A3, sendo que nos casos A1 e A2 eu vou tratar via a teoria Kahn. Já para o caso A3, eu considero um approach geométrico. Vale ressaltar também que, nesse caso, esse approach que a gente faz nos permite reduzir drasticamente a regularidade da função P. No entanto, a gente tem que assumir média zero. E já considerando a função inicialmente dita, que é a f, e sendo de classe C1 em sigma periódica, eu faço, por efeito de completude, uma análise de Mianikov, né, nos anéis de órbitas periódicas. Então, começando pela análise do caso A1, essa vai ser a equação correspondente, a equação dada por A1, e esse é o nosso principal resultado. Então, seja P uma função de classe C periódica e θ um parâmetro negativo, existe um epsilon estrela que depende da função P e também do parâmetro, para o qual, sempre que epsilon estiver nesse domínio, haverá uma coleção infinita de toros, cuja a união de seus interiores cobrirá todo o espaço de fase. Como resultado imediato, a gente tem, então, a limitação de todas as soluções, dadas as mesmas condições. E aí, posteriormente, eu faço um estudo mais detalhado da existência de órbitas periódicas via métodos topológicos também. Então, a equação vai ser equivalente a esse sistema de equações diferenciais, que por sua vez vai ser hamiltoniano com a função h. Aqui uma observação para a função g, que também é conhecida como função potencial. E para o caso não perturbado, quando epsilon é igual a zero, as curvas de nível desse hamiltoniano não perturbado comportam as soluções do sistema de equações diferenciais não perturbado. E essas curvas de nível nos permitem construir algumas funções que nos facilitam aplicar os resultados da teoria Kahn. Vale observar, já de início, antes de eu continuar, que, primeiramente, eu farei algumas mudanças de coordenadas a fim de superar a falta de regularidade da função nas variáveis espaciais. E, posteriormente, eu vou fazer outras mudanças de variáveis para colocar o mapa de Poincaré correspondente nos moldes do teorema da curva invariante. Então, aqui eu começo assumindo, primeiramente, quando H é maior que zero, a curva de nível correspondente corresponde às soluções que são costurantes. Enquanto, quando H está entre menos 1 sobre 2 θ e zero, as curvas de nível correspondentes são as curvas que circundam a singularidade, ou seja, as soluções são suaves. Essa região que possui somente soluções suaves eu vou denotar por D caligráfico. E para as soluções que são costurantes, é possível calcular o período em função da energia, que é dada por essa integral. Essa função t ela vai ser suave e também invertível no seu domínio de definição. E, utilizando a função t, é possível construir a primeira mudança de coordenada, que consiste em transformar esse anel de órbitas periódicas em um anel de órbitas periódicas também que possuem período fixo. Como que ela é feita? Então, primeiro a gente considera essa função φ, que depende de x e do nível, como sendo, não é exatamente o ângulo, mas está em correspondência bionívoca com o ângulo formado entre o eixo positivo aqui de y e a reta que intersecta a origem e o ponto x0 no nível CH. Já essa função AH corresponde à área da região em volta pela curva de nível CH. Através dessas funções, antes disso, a função A também é suave, invertível, e além disso, a sua derivada vale exatamente o período da solução que está na curva de nível CH. Então, considerando essas funções, eu construo a primeira mudança de coordenadas, que vai ser uma mudança no complementar dessas regiões que está rachurado aqui.
E essa mudança de coordenadas ela é um homomorfismo. É importante lembrar que ela preserva a estrutura hamiltoniana que eu tinha anteriormente. E o novo hamiltoniano vai ser dado por esse H caligráfico, que basicamente é uma perturbação da função inversa da área. Uma observação, então, aqui é que agora esse hamiltoniano passa a ser 2π periódico e contínuo na variável φ, enquanto suave na variável i e de classe C6 e sigma periódico na variável t. Já a próxima mudança de coordenadas vem do fato de que esse hamiltoniano para áreas aqui, ações suficientemente grandes, a derivada dele com respeito às ações vai ser maior do que zero. Isso nos permite construir a próxima mudança de variável, que essencialmente consiste em trocar os papéis das variáveis angulares e temporais e considerar como nova variável espacial a imagem do hamiltoniano nesses pontos. E isso é dado por essa transformação φ2 maiúscula. Ao aplicar essa mudança de coordenada no hamiltoniano que eu tinha anteriormente, agora eu tenho um hamiltoniano que essencialmente é a perturbação da função área. Já a perturbação, que aqui é dada por H1, herda a regularidade da função P, ou seja, agora ela vai ser de classe C6 na variável beta e suave na variável R, enquanto que contínua e 2π periódico na variável tal, que agora passa a ser a variável temporal. Esse vai ser o sistema, então, de equações diferenciais correspondente. Para a energia, aqui esse R está em correspondência com as energias que eu tinha ultimamente, o H. Para R suficientemente grande é possível provar, então, que dada uma condição inicial, todas as soluções cujo a energia é maior que esse R estrela vão estar definidas pelo menos no intervalo 0,2π, e além disso, a segunda entrada da solução vai satisfazer essa desigualdade. E aqui, então, até aqui eu fiz as mudanças de coordenadas a fim de obter regularidade nas primeiras variáveis. O que eu vou fazer agora em seguinte é colocar o mapa de Poincaré que eu tenho nas condições de aplicação do teorema da curva invariante. Primeiramente, eu construo uma sequência de intervalos disjuntos no domínio da função período, que é dado por esse caligráfico n. E essa sequência, ela cresce à medida que n cresce, e elas são sempre disjuntas para n. E com isso, eu consigo construir a próxima mudança de coordenadas. Na verdade, isso consiste numa sequência de mudanças de coordenadas que vai transformar essa sequência de anéis disjuntos em um único anel, ou seja, agora eu estou fixando o anel em que eu vou trabalhar, e eu vou transformar a sequência eu vou transformar o sistema que eu tinha anteriormente numa sequência de sistemas. Então, todos esses sistemas estarão definidos num único anel. Essa vai ser a expressão dessa sequência de sistemas. Aqui eu ressalto que essas funções f1 barra, f2 barras são de classe C5, pelo menos na variável beta barra, e suave na variável beta barra. E aí, um mapa de Poincaré, que consiste em considerar uma condição inicial no anel R cartesiano meio 1 e enxergar onde essa solução estará no tempo tal igual a 2π, essa vai ser a expressão para esse mapa para epsilon suficientemente pequeno. Eu também não disse, mas a cada construção dessas soluções de mudança de coordenada, a gente vai passo a passo estimando todas as funções e suas derivadas. E como resultado final que eu coloquei aqui, existe resultados por trás deste, existe uma constante C, que depende exclusivamente da função P e do parâmetro θ, e não de n, para o qual as perturbações desse mapa PN barra sempre serão em norma C5 menor que essa constante C. E aí agora eu apresento algumas definições a fim de apresentar o termo da curva invariante. A primeira delas é que se o mapa está definido no anel, aqui eu vou desenhar um cilindro que fica mais fácil de enxergar. Se ele está definido num cilindro, a gente diz que esse mapa possui propriedade de interseção se para qualquer curva homotópica, uma curva de altura constante, que eu tomar aqui, a imagem, eu vou denotar uma curva C, a imagem desse mapa nessa curva intersecta a curva original em pelo menos algum ponto. Essa é a propriedade de interseção. Como eu falei na introdução também, nos resultados da teoria Kahn são muito importantes os conceitos de números diofantinos. Aqui eu apresento uma subclasse desses números, que são os números irracionais do tipo constante de Markov, que é um número irracional dito irracional do tipo constante se esse ínfimo for estritamente maior do que zero.
E para esse ínfimo, a gente dá o nome de constante de Markov. E outro resultado importante para colocar o mapa de Poincaré que a gente tem nos moldes que a gente necessita é que, dado o número que faz parte do mapa P barra que eu apresentei anteriormente, é possível fazer uma aproximação por números racionais via essas estimativas para os números racionais aqui dados pelo αn, e o número de Markov ainda vai satisfazer essa desigualdade. Então, novamente, agora eu construo uma sequência de conjugações entre o mapa que eu possuo e o mapa que vai satisfazer essas condições. E ela é dada por essa expressão pelo PCN, e agora o mapa possui essa expressão. E esse é o teorema da curva invariante. Então, se eu tenho um mapa P definido numa região R cartesiano menos 6, menos 3, em que as perturbações são de classe C5 e 1 periódica na variável 1, além disso, esse delta tem que estar no intervalo 0,2, P satisfaz a propriedade de interseção, que eu mencionei aqui, tem que ser injetivo e também um periódico na primeira entrada, e esse número alfa que está aqui, que faz parte dele, tem que ser irracional tipo constante de Markov, com a sua constante satisfazendo essa desigualdade. Nessas condições, vai existir um M estrela que depende exclusivamente deste M, para o qual, sempre que as perturbações forem menor em módulo, no caso, menor em norma C5, esse M estrela, haverá uma curva que é fechada e invariante para este mapa. O meu mapa está nessas configurações. Aliás, a sequência de mapa está nessas configurações. Por quê? Para N suficientemente grande, as perturbações são de classe C5 pelas primeiras mudanças de coordenadas que eu fiz. Vai ser um periódico na primeira variável. Possui a propriedade de interseção. Por quê? Porque todo mapa de Poincaré proveniente do sistema hamiltoniano possui essa propriedade. E essa é uma propriedade que é invariante topologicamente. E como a conjugação é um homomorfismo em sua essência, isso é preservado. Ela vai ser injetiva pela unicidade de soluções. Os parâmetros, como eu tomei uma sequência que é convergente e convergendo a zero, então, para todo n, ela vai estar no intervalo 0,2. αn, pelo lema que eu apresentei, vai ser um número racional. Além disso, a sua constância vai fazer essa desigualdade. E aí, aplicando o teorema da curva invariante, existe uma M estrela que depende exclusivamente de M, que neste caso vale 16, tal que se as perturbações desse mapa forem menor, então, que M estrela, haverá uma curva invariante. E aqui, tomando epsilon para ser, então, menor que M estrela dividido por C estrela, eu consigo provar a existência dessas curvas que são invariantes. E, por fim, quando a gente... Então, se eu tomo aqui uma seção de Poincaré, e eu tenho uma curva que é fechada aqui, e ela é invariante para o mapa de Poincaré, isso, na verdade, dá origem a um cilindro invariante, mas como eu tenho aqui o espaço quocientado, essas curvas coincidem e eu tenho um toro. Né? E aí segue já, então, que as soluções que estão confinadas dentro desses toros vão ser limitadas, como eu tenho uma sequência de toros cuja amplitude está aumentando à medida que eu vou me distancio da origem, todas as soluções dessa classe de equações diferenciais serão limitadas. Já para provar a existência de infinitas soluções periódicas, eu considero essa adaptação, esse resultado, que é uma adaptação nossa, o resultado apresentado por Dikhoff e Zender no artigo que eu mencionei na introdução. E aí, como que a gente constrói essa sequência de soluções periódicas? Então, eu considero, inicialmente, duas curvas invariantes para mapas distintos. A princípio, elas estão no mesmo anel, só que quando eu regresso pelas mudanças de coordenadas que eu apliquei, elas vão morar em anéis distintos disjuntos, como eu havia mencionado. E elas vão delimitar uma região que é invariante sobre o mapa de Poincaré proveniente. E, além disso, é possível construir uma conjugação entre essa região e uma região que é S1 cartesiana 0,1, que vai satisfazer essas condições. Ou seja, as fronteiras vão ser invariantes, vão girar em sentidos opostos, mas a restrição do mapa nessas fronteiras vai possuir número de rotações irracionais distintos e, através deste resultado, é possível provar a existência de um ponto fixo. E ponto fixo de mapas de Poincaré são associados a soluções periódicas. Então, eu finalizo a análise do caso A1. O caso A2, essencialmente, para as primeiras mudanças de coordenadas, vai ser a mesma coisa, com a exceção que, em algum momento, eu vou precisar fixar uma região para poder trabalhar.
isso me permite, além de fixar essa região, reduzir a regularidade da função P, em vez de ser C6, vai ser C5. Então, essa vai ser a equação diferencial, seu sistema equivalente vai ser dado por esse sistema S1, novamente, o sistema é hamiltoniano com essa função H, e aí, considerando o hamiltoniano não perturbado, como esse dado por H em negrito, eu defino essa região que compreende todas as soluções periódicas dadas pela união dessas duas conexões heteroclínicas, que é dada por essa L θ, que são os níveis que estão compreendidos entre 0 e 1 sobre 2 θ, e a região também que tem que estar compreendida entre as duas singularidades, porque vai lembrar que essas curvas de nível, na verdade, são disjuntas, tem a parte delas que vem aqui para fora, né? E aí, utilizando essa região, o nosso resultado principal para esse caso vai ser, então, que dado um compacto contido nessa região, e P, uma função de classe C5 periódica, haverá um epsilon que depende do compacto e também da função P, para o qual sempre que o epsilon do sistema estiver nesse intervalo, haverá uma tora invariante do sistema, cuja interseção com a seção temporal é igual a zero, vai conter o compacto em seu interior e estará contido na região Lθ. E aí, então, como consequência, toda solução iniciada nesse compacto será limitada, dadas as mesmas condições. Um outro resultado principal também é que, dado o número natural n e uma função p de classe C5, a gente consegue construir uma sequência, uma família de toros variantes, uma família com n elementos de toros invariantes, cuja interseção do enésimo toro com a seção temporal p igual a zero converge com a fronteira da região à medida que n se aproxima do infinito. E através dessa família de equações de toros invariantes e as suas interseções, a gente consegue provar, então, que, dadas as mesmas condições, haverá pelo menos n-1 órbitas periódicas para essa classe de equações diferenciais. Então, apresento os mesmos elementos, a função período para este caso é dada por essa expressão. Aqui eu construo um mudança de coordenada nessa região Lθ menos a origem e esse cilindro finito, dada pelas mesmas funções apresentadas anteriormente. Essa função φ1 vai ser um homomorfismo e aplicado no hamiltoniano, eu tenho esse novo hamiltoniano, que é a perturbação da inversa da função área. E aí, considerando um anel, esse anel D aqui, é possível provar, então, que dado esse compacto dentro dessa região, e como H é contínuo dentro dessa região, haverá um nível para o qual todos os níveis acima deles vai compreender esse compacto em seu interior. Com isso, eu consigo construir essa coroa circular aqui em volta do compacto e aplicar a próxima mudança de coordenadas nessa coroa circular. E é aquela que basicamente consiste em trocar os papéis da variável ângulo com a variável temporal. Então, vai existir um epsilon que depende desse compacto e também da função p, para o qual sempre que epsilon estiver nesse intervalo e estiver no intervalo que corresponde às áreas dessa coroa circular, então eu consigo construir essa mudança de coordenadas que trocam os papéis dessas variáveis. E aí, aplicando essa mudança φ2 ao hamiltoniano que eu tinha anteriormente, eu tenho um hamiltoniano que agora passa a ser a perturbação da função área, e H1 é da regularidade da função P. O sistema de equação diferencial é o mesmo apresentado anteriormente. Aqui aparece a função T por causa que a derivada da função área é exatamente a função período. E possível provar, então, que uma vez uma solução existente dentro dessa região, ela estará definida para todo o tempo real, vista que ela está confinada numa região compacta. E a próxima mudança de coordenadas, basicamente, é só para obter periodicidade 1 na primeira variável. E esse é o mapa de Poincaré correspondente a esse sistema de equações diferenciais. E para ele, a gente não vai aplicar o teorema da curva invariante, a gente aplica o teorema de Moser, que é o teorema do qual o teorema da curva invariante é proveniente. Então, o teorema de Moser nos diz o seguinte: considere um mapa definido num anel, um mapa que possui a propriedade twisting e também a propriedade de interseção. E assuma que seu levantamento possui essa característica. Se a função alfa, que faz parte dele, for de classe C4 e sua derivada for estritamente maior do que zero neste mesmo intervalo, e além disso as perturbações forem periódica na primeira entrada e forem de classe C4, então existe uma constante kappa, para o qual sempre que as perturbações em norma C4 for menor que esse K, haverá curvas invariantes dentro dessa região anular para esse mapa P, mapa M aqui. E aqui eu verifico todas essas condições. Então,
As perturbações são de classe C4, pelas construções que eu fiz. Vai ser um periódica na primeira entrada. Possui a propriedade de interseção, pois é conjugado a um mapa que é proveniente do sistema hamiltoniano. Aqui a função alfa é a função identidade, então suave, e também sua derivada é igual a 1, portanto, zero. E além disso, dado aquele epsilon que depende de K, sempre que epsilon estiver nesse intervalo, as perturbações vão ser menor que uma constante C, que dependerá exclusivamente da função P e do compacto K. Então, aplicando esse resultado, obtenho curvas fechadas nessa região anular e, portanto, um tório invariante do sistema. E vai satisfazer exatamente aquilo que eu precisava, né? Que o compacto estivesse contido no interior da interseção deste tório com a seção temporal T0, e, além disso, que isso esteja contido dentro da região L-θ definida inicialmente. E aqui, para provar aquele segundo resultado principal que diz respeito à coleção de N tórios, então, dado um N, eu considero como o primeiro toro sendo, por exemplo, a origem. Aplicando o teorema C, vai existir um tório invariante, cuja interseção contém esse K1 em seu interior. Visto que essa região foi dada pelas curvas de nível do hamiltoniano perturbado, então eu consigo um nível para o qual essa curva, que é a interseção do tório, estará contida dentro do interior dessa curva de nível, que aqui é dado pelo K2. E eu fixo esse como meu segundo compacto. Aplico novamente o resultado. Tenho uma nova interseção. Aplico novamente o resultado. Aí eu considero um novo nível, que vai ser o meu terceiro compacto. E assim, de maneira sucessiva, eu construo essa família de tórios variantes. E aí, como esses níveis vão convergindo aqui para a fronteira, é possível provar que a interseção converge para a fronteira à medida que n cresce. E a existência de órbitas periódicas é feita de maneira análoga ao caso que eu estudei no caso 1. Já para a análise A3, como eu já havia adiantado, como que eu estou de tempo? Já para o caso A3, como eu já havia adiantado, a gente não faz o uso da teoria Kahn para provar esse resultado. A gente considera um approach geométrico e mais direto. Este resultado já foi publicado na revista ZAMP no começo desse ano. Assumir também, aqui a gente assume que a média da função P é zero, isso nos permite reduzir drasticamente a regularidade da função P, que antes que estava em C5, agora passa a ser Lebesgue integrado. E como que isso é feito? Bom, visto que a nossa análise não será de cunho perturbativo, o parâmetro de perturbação aqui é absorvido pela função P, e eu considero o sistema equivalente estendido, né, o campo vetorial estendido. E aqui, dado o sinal de x, para x positivo eu tenho um sistema, para x negativo eu tenho um outro sistema. Cada um desses sistemas, que eu vou me referir a eles como positivo e negativo, satisfazem as condições de unicidade local de soluções, dada a teoria de Carré-Fedor para soluções de equações diferenciais. E aí, a fim de apresentar o resultado principal, eu defino a primeira e a segunda primitiva da função P, que aqui é dada por P1. Se P for assumida Lebesgue integrável, então P1 vai ser contínua. E a P2 é a segunda primitiva da função P, e vai ser continuamente diferenciável. E através da função P1, eu consigo estabeleço a média da função P relacionada à função P1 dada por essa expressão. E aí o nosso resultado principal nos diz o seguinte: se P for uma função Lebesgue integrável, sigma periódica e de mediada zero, então existe uma sequência de tórios invariantes contida no espaço de fase dessa equação diferencial, para o qual a união dos seus interiores, do interior de todos os tórios, cobre todo o espaço de fase. E isso nos garante, então, limitação de todas as soluções nessas condições. Além disso, todas as soluções maximais estarão definidas para todo o tempo real, e aquelas que se iniciam fora do primeiro tório, elas são transversais à região de continuidade do sistema de equação diferencial e únicas. O corolário eu já acabei adiantando, né, da limitação de todas as soluções. Então eu vou para a prova. Para provar, então, esse resultado, primeiro a gente prova um lema fundamental, que determina que, sob determinadas condições, uma região parametrizada por essas parametrizações, uma superfície parametrizada por essa função, vai ser um tório invariante do sistema.
Essas superfícies eu denoto por Tn, e essas funções yn mais menos, que às vezes eu posso falar as funções positivas e negativas, elas desempenham um papel crucial também na probabilidade de resultado. E este lema fundamental ele nos diz o seguinte: então, fixado um n e assumindo que p tem média zero, se para todo φ zero, neste intervalo 0 sigma, essa primeira condição for satisfeita e a segunda também for satisfeita, então aquelas superfícies que eu apresentei anteriormente correspondem, na verdade, a toros invariantes do sistema de equações diferenciais. E, além disso, esses toros estarão folheados por órbitas 2n sigma periódicas. Eu coloquei o desenho aqui ao lado, no outro lado eu vou mostrando as expressões, os passos mais fundamentais dessa prova, mas basicamente o que é feito aqui? Primeiramente a gente mostra então que, assumida a média zero para essa função P, essas relações aqui são satisfeitas, e eu chamo elas de identidades fundamentais. Eu denoto as soluções, então, para o sistema quando x é positivo por φ mais, para quando x é negativo por φ menos, e também essa função, essa curva gama n mais menos, que é parametrizada pela função yn mais menos, elas moram na região de descontinuidade. E o que eu provo é o seguinte: então, a afirmação, esse fluxo leva as curvas positivas nas curvas negativas, e o fluxo positivo leva as curvas positivas nas negativas, e o mesmo ocorre com o negativo, levando as negativas nas positivas. Então, está sendo dito aqui, a condição C1 garante que o sinal das funções y mais menos não trocam. Isso está garantindo que essas curvas que estão aqui não intersectam a reta φ. Né? A condição C2 garante que o sinal da segunda entrada da solução, das soluções positivas e negativas, também não trocam. Então, isso me garante que, para um tempo que for cortado aqui, mais um tempo entre E0 e n sigma, neste intervalo, essa função não troca de sinal. Então, isso me garante que uma solução que se inicia aqui, ela não toca a região de descontinuidade antes de um tempo n sigma. Isso para não trocar a dinâmica. Né? Já para tempo n sigma, essa solução vale essa quantidade. Isso é exatamente, também foi tirado aqui, mas exatamente igual a zero, porque a gente assumiu a média da função para ser zero. E, aplicado no tempo n sigma, a terceira entrada da solução, ela vai valer o valor da parametrização adicional trocada. Ou seja, isso está garantido exatamente. Uma solução se inicia aqui, caminha e bate na outra curva, e quando eu tomo a mesma condição inicial e caminho pelo fluxo negativo, ela volta após n sigma na curva de sinal positivo. No espaço quociente, isso é uma solução 2n sigma periódica. Então, ao fazer a saturação dessas curvas pelo fluxo, que são essas superfícies SNs, aqui eu estou considerando o fluxo, eu obtenho uma superfície que é invariante sobre o fluxo do sistema. E ao resolver esse sistema de equações e substituir o valor dessa solução na segunda entrada da solução, eu obtenho exatamente as funções Pcn mais menos que eu apresentei como parametrizações das superfícies Tn mais menos anteriormente. E aí, considerando o espaço quociente, a gente avalia essa φ na seção temporal φ0 igual a zero, na seção temporal φ0 igual a sigma, vai dar essa expressão pela segunda identidade fundamental que eu apresentei, vale zero, e, portanto, no espaço quociente, essas curvas fechadas coincidem, e isso corresponde ao toro invariante, é o que está sendo mostrado nesse desenho aqui. Essas curvas vermelhas correspondem, não dá para ver o vermelho aqui, mas ela corresponde exatamente a essas interseções, e este é o toro invariante. Então, eu uso esse lema fundamental para obter o meu resultado principal, porque aqui, a princípio, eu só mostrei a existência de um toro, né? Dado um n, um número natural que satisfaz essa condição, eu tenho esse toro. Assumindo essa função p para ser Lebesgue integrável sigma periódica de média zero, é possível provar que existe um n estrela, um natural, para o qual todo n que for maior que n estrela, aquela superfície Tn apresentada anteriormente corresponde ao toro invariante. Isso é provado da seguinte forma. A primeira condição tinha essa função lá em módulo. Ela vai ser satisfeita porque essa solução, essa função é contínua e sigma periódica. Portanto, é possível mostrar que existe um n para o qual essa função em módulo vai ser menor que a quantidade apresentada na condição C1. Portanto, a condição C1 do lema fundamental é satisfeita.
Já a condição C2 vai ser satisfeita porque a função que também aparece lá no módulo da condição C2, ela é periódica também, e aqui, via absurda, a gente consegue mostrar a existência desse n estrela para o qual essa condição é necessária, ela necessariamente é satisfeita. E, portanto, eu defino a sequência de toros e variantes via essa identificação. Já para provar a segunda parte do resultado, então, dadas as mesmas condições, a segunda parte do resultado garantia que todas as soluções que se iniciavam fora do primeiro toro eram transversais e todas as soluções do sistema estariam definidas para todo o tempo real. Como que a gente prova isso daqui? Então, primeiramente, eu considero a solução inicial, a condição inicial fora do primeiro toro. Se ela está fora do primeiro toro, a solução passa por ela ou intersecta a região de descontinuidade ou não intersecta. Eu não sei, eu falei a mesma coisa. Ou ela intersecta ou não intersecta. Se ela intersecta, isso tem que ser essa interseção tem que ser transversal, pois se não fosse transversal, isso iria entrar em contradição com a invariância do primeiro toro. E se ela não intersecta, ela é a solução de um dos dois sistemas, de sinal ou positivo ou negativo. E cada um dos dois sistemas possui unicidade de solução e estão definidos para todo o tempo real. Já se essa condição inicial está no fecho do interior do primeiro toro, então a solução estará confinada num compacto e o resultado sobre soluções confinadas em regiões compactas estarem definidas para todo o tempo real também é válido no contexto de caráter Fedorov. Então, a gente tem definição dessa solução para todo o tempo real. E, por fim, só a título de curiosidade. Se essa função for L infinito, a prova deste resultado ela é infinitamente não, mas significativamente facilitada. Não precisa assumir por absurdo. Infinitamente parece que fica lá tentando provar até que ele vai. Mas, assumindo a função L infinita, a prova desse resultado é feita de maneira direta, né? E o valor do n estrela lá passa a ser exatamente 2 vezes o valor da norma da função. Tá, como que eu estou de tempo? Vamos. Tá. Então, essa é a parte o caso da análise da A3. E aí, como eu havia adiantado, por efeito de completude, a gente faz uma análise de Melnikov. Dada a existência de anéis de órbitas periódicas, eu vou estudar, então, soluções periódicas que bifurcam desses anéis, nos casos A0, A1, A2 e A3. Este resultado já encontra-se submetido, já está sob review, espero que seja aceito. E aqui a gente considera novamente a função f da classe de equações diferenciais inicial. Ela tem que ser de classe C1 e sigma periódica na variável t. Tá. Então, para apresentar o resultado principal, primeiro novamente vou fazer uma análise do caso não perturbado. Eu considero o sistema de equações diferenciais equivalente, que é dado por essa função x aqui. Para x positivo, tem o sistema x+, para x negativo, o sistema x-. E esses sistemas, os x+, x-, satisfazem essa igualdade dada essa involução R. E significa que o sistema de equação diferencial, o não perturbado, ele é involutivo. Em termos geométricos, significa simetria com respeito ao eixo y, como a gente pode mostrar aqui. Em todos os casos, a gente tem essa simetria. E aí, considerando como gama mais, eu não estou trocando o nome das letras, gama mais, gama menos, as soluções do campo x+, x-, com condição inicial 0y0 para y0 maior que 0, é possível calcular o tempo de primeiro retorno dessas soluções na região de descontinuidade, que é o tempo, vou voltar aqui rapidinho. Por exemplo, ela inicia aqui, é o tempo necessário para ela retornar à região de descontinuidade. Eu vou denotar esse tempo por tal 0 mais para a solução positiva, tal 0 menos para a solução negativa. E, obviamente, como retorna, satisfaz essa igualdade. A primeira entrada da solução tem que ser nula. E para cada um dos casos, eu denoto o domínio dessa função tal 0 como por DI e a imagem por II.
E em todos esses casos é possível provar que a derivada dessa função período, vou chamar ela de função período, ela é diferente de zero para todo zero no domínio dela. Isso significa que ela é invertível e a sua inversa eu vou denotar por V sigma. E aí eu defino essa função de Melnikov, que posteriormente a sua expressão fica mais clara. Mas ela é dada por essa integral. Aqui as componentes delas são todas do sistema não perturbado, com exceção da função f, em que A é essa função que faz parte do sistema de equação diferencial homogêneo, o não perturbado homogêneo. E o nosso resultado principal para este caso é este. Então, assuma que I, valendo 0, 1, 2, 3, os parâmetros para este caso satisfazem a condição AI na classe de equação diferencial f, e além disso, que metade do período pertence à imagem da função período. Então, se existir um φ estrela no intervalo 0 sigma, para o qual essa função se anula e a sua derivada é diferente de zero, então existe um epsilon barra maior que zero, e também um ramo de soluções sigma periódicas que convergem a solução do caso não perturbado quando o epsilon se aproxima de zero. E aí, para provar isso, eu considero, primeiramente, o campo vetorial, o sistema diferencial estendido, as componentes para quando x é positivo e para quando x é negativo, e aí eu denoto como soluções para este campo positivo e negativo essa φ maiúscula, em que a sua primeira entrada, agora, como a gente assume a variável φ como uma variável temporal, uma variável espacial, então vai ser dada por essa expressão. E essa segunda entrada é solução desse sistema desse problema de Cauchy. E aí, considerando essas soluções do problema de Cauchy, é possível provar que para y maior que zero e y igual que zero, essa igualdade é satisfeita, ou seja, a primeira entrada da solução avaliada nesses pontos tem que ser igual a zero. E, além disso, a derivada com respeito ao tempo dessa primeira entrada da solução vai ser igual exatamente à segunda entrada da solução. Isso vale menos y0 pelo tempo de primeiro retorno, né, que é a segunda solução, e é diferente de zero. E uma aplicação do teorema da função implícita nos garante uma resistência no tempo de primeiro retorno para a solução perturbada, que aqui é denotado por tal mais tal menos. E ela vai depender de φ, y e s. Além disso, vai satisfazer essas igualdades, né? Então, para quando é igual a zero, ela vale exatamente o tempo de primeiro retorno do não perturbado, e para φ, y e epsilon, uma vizinhança desses pontos, vai ser igual a zero. Isso é um resultado do teorema da função implícita. E considerando essa solução do sistema estendido, a gente constrói a função diferença, que é essa função dada por delta φ0 e y0. Ela consiste, então, a gente considera uma condição inicial φ0, 0, y0, caminha pelo fluxo positivo e vê e considera o ponto em que ela toca a região de descontinuidade. Caminha um período sigma. Considera, então, a condição φ0 mais sigma 0, y0, volta no tempo e verifica onde ela toca na região de descontinuidade. A função de diferença é dada, então, pela diferença desses dois pontos na região de descontinuidade. E o método de Melnikov consiste exatamente em expandir isso em epsilon, em torno de epsilon igual a zero. Então, como um resultado preliminar aqui, a gente tem, então, que a segunda entrada das soluções do perturbado, avaliada no tempo de retorno perturbado, possui por expressão essas expressões, né? Naturalmente, tem que ser uma perturbação de y0, que é o tempo, o retorno, no caso, não perturbado, né? E aqui, essas integrais que aparecem são dadas por essas expressões, f, essa função vetorial, e a eu já havia apresentado anteriormente, né? A matriz do sistema não homogêneo. E aí, para resolver, eu faço isso, então, passo a passo. Então, primeiro eu resolvo a primeira entrada dessa função de diferença, encontro soluções para essa primeira entrada, substituo na terceira entrada, e, novamente, expandindo em epsilon em torno de zero, eu vou encontrar a função de Melnikov. Então, a primeira entrada vai ser a diferença entre os tempos, menos o período. Quando eu expando em epsilon, isso vai dar duas vezes o tempo de primeiro retorno do não perturbado, menos o período, mais termos de ordem epsilon.
Pelas condições do teorema que eu havia considerado, então, considerando isso para os quais os parâmetros muito satisfazem a condição AI, e considerando que a metade do período esteja nas imagens da função período, visto a objetividade que ela tem, por ter derivadas diferentes de zero, vai existir um I0 estrela no domínio dela, para o qual ela avaliada nesse Y0 estrela tem que valer exatamente a metade do período. E aí, considerando essa igualdade, então ela aplicada na função Δ1 vai dar 0, e a derivada com respeito a Y0 é exatamente a derivada da função período. Como eu já havia adiantado que tem de 0, eu consigo novamente aplicar o teorema da covariância, o teorema da função implícita. Aplicando, então, o teorema da função implícita, existe um ramo de soluções para essa equação que satisfazem as mesmas condições, que estão dadas aqui. E aí, substituindo esse ramo de soluções na terceira entrada, e novamente expandindo em epsilon, a gente considera aquele lema anterior que eu apresentei, e aqui a gente considera novamente o lema, aqui a gente vê que ela depende somente de φ0 e de epsilon. Eu defino essa Δ3 til como sendo, então, essa divisão da função por esse valor. E aqui aparece a função nossa muito pobre, cujos zeros simples estão associados à existência de soluções periódicas do nosso sistema de equação diferencial. Visto que ela vai ser sigma periódica, eu consigo reduzir a análise, no nosso caso, no intervalo 0 sigma. Ela avaliada, então, nesse φ zero estrela, por hipótese, vai ser 0, e além disso a gente havia assumido por hipótese que a derivada seria diferente de 0. Novamente, o teorema da função implícita nos garante a existência de um ramo de zero simples para essa solução, para essa função Δ3 tipo. E aí, por fim, o ramo de soluções de sigma periódicas é dada por essa definição, em que φ2 é a concatenação da solução do positivo com o negativo, e aqui apenas essa diferença aqui, que na tese não tem, mas a gente observou isso posteriormente. E esse ramo de soluções converge para a solução do não perturbado, cuja condição inicial é dada por isso daqui. Essas são as referências principais, pelo menos sua apresentação. Eu observo principalmente o trabalho de Dirkhoff e Zender, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa tese. O de Kunz e Kurper-Yu, ele basicamente é a inspiração para a gente considerar os outros casos. E este é o nosso resultado caso a tese foi publicado. E muito obrigado pela atenção de vocês.